Um bom dia a todos os irmãos, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Queremos comunicar alguns avisos da nossa igreja. Nossa SAF terá sua reunião plenária hoje às 15 horas, aqui no templo. Dia 8, comemoramos o Dia Internacional da Mulher. E nós... Dia 14, né? Está correto, dia 14. E será no templo, às 15 horas, né? Dia 8, Dia Internacional da Mulher. E nós queremos parabenizar a todas as mulheres da igreja, mulheres de Deus, mulheres cristãs que servem ao Senhor. Próxima terça-feira, nós comemoramos 119 anos de organização da nossa igreja. Como segundas-feiras é dia normal de reunião de oração, amanhã nós teremos um culto de oração em comemoração ao aniversário da igreja. Quem vai participar deste culto de oração? Conselho da igreja. Todos os presbíteros e famílias estão convidados para ter participação nesta reunião. Junta diaconal. Todos os diáconos e suas famílias estão convidados para participar deste culto de oração. Sociedades internas, o PH, a SAF, o MP, UPA, o CP, estão convidados a participar deste culto de oração. Grupos musicais da igreja, Conjunto Êxodos, corais, todos terão uma participação neste culto de oração. Nós estaremos agradecendo a Deus a vida da igreja, estaremos também intercedendo a Deus em favor de muitos motivos que a Bíblia nos ensina e nos orienta a buscar. Então, nós estamos convidando toda a igreja a se fazer presente neste culto de oração. Amanhã estaremos aqui para orar e buscar a presença do nosso Deus. Queremos comunicar também que no próximo domingo, dia 14, estaremos tendo a comemoração oficial do aniversário da igreja com a presença do reverendo Luiz Henrique Filho, pastor da igreja presbiteriana de Tietê. Estará trazendo a mensagem de Deus no culto da manhã e também no culto da noite. Lembramos também aos irmãos as assembleias da nossa igreja para o dia 21 e dia 28 de março, domingo, pela manhã. Nós estaremos elegendo presbíteros e diáconos. Na próxima quinta-feira, nós teremos a reunião do conselho da igreja. E nesta reunião será, então, detalhado como se procederá às assembleias da igreja e outras decisões importantes para a vida espiritual da nossa igreja. Convido a igreja a colocar-se de pé.
Leremos a palavra de Deus na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículos de 4 ao verso 13. Leitura que faremos de forma alternada. Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículos de 4 ao verso 13. Leiamos. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Vamos louvar a Deus cantando o hino 161 do nosso inário. Sei que o melhor amigo é Cristo, quando a tempestade assalta a fé. Pronto estende a sua mão, tranquiliza o coração. Sim, o melhor amigo é Cristo. Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo. Repreende condução e me anima com vigor. Sim, o melhor amigo é Cristo. Oh, que fiel amigo é Cristo. Nele encontro amor, consolo e paz. Em seu braço esperarei, mal nenhum eu temerei. Sim, o melhor amigo é Cristo. Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo. Repreende condução e me anima com vigor. Sim, o melhor amigo é Cristo. Quando eu passar o vale escuro e
cruzar as águas do Jordão, sem receio com Jesus, entrarei no céu de luz. Sim, o melhor amigo é Cristo. Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo. Repreende condução e me anima com vigor. Sim, o melhor amigo é Cristo. No paraíso eterno juntos, nos salvos reunidos lá, esse canto de louvor entoaremos ao Senhor. Sim, o melhor amigo é Cristo. Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo. Repreende condução e me anima com vigor. Sim, o melhor amigo é Cristo. Convido o presbítero Maicon para nos guiar a Deus em uma oração. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nós queremos comunicar aqui o nome dos aniversariantes e das famílias no altar. E pedimos que se coloquem de pé. Dia 7 de março, Walter Azevedo. Dia 8, Márcia Martins da Costa. Dia 9, Dirleia Werner Tavares, Eber Knupp. Dia 10, Ana Júlia de Souza Assunção. Laurici Gomes Pereira de Queiroz, ambos da Congregação Monte das Oliveiras. O Alif Gardinote Pacheco do Amaral, do Poço Danta. Dia 12, Tainara Moreira Costa Foca. Dia 13, Marlene Valério Novaes Faria. Silvânia Peixoto da Silva Vicente. E agora as famílias no altar, que nós oramos durante esta semana. Tereza Araújo e família, Alcemar Faria, Maria Alice e família, Nilda Tavares e família, Raquel, Dr. Mauro e família, Dona Emília Segal Werner e família, Dona Eufrida de Melo e família, Dona Sulamita, Otacília e família, Deusdete Melo, Marta e família, Enir Eckert Gripe e família. Pedimos que as famílias dos aniversariantes se coloquem de pé e convidamos o nosso irmão, comandante da Polícia Militar, Sargento Wesley Prata e irmã Débora, para estarem aqui à frente, trazendo a herdeira para ser apresentada aqui diante do Senhor. Como é que é o nome dela? Luísa. Luísa, né? Nós louvamos a Deus pela chegada da Luísa, presente de Deus para o lar dos nossos irmãos. Vamos orar. Nós te louvamos, ó Deus, por este dia de vida, pelo privilégio de estar na tua casa para te buscar. Nós te louvamos pela vida dos irmãos e irmãs
que estão completando mais um ano de vida nesta semana. Nós te louvamos e pedimos que o Senhor abençoe cada família do altar, que a tua boa mão esteja guiando, acompanhando, abençoando esses lares. Nós te louvamos pela chegada da Luísa na casa dos nossos irmãos Wesley e Débora, e pedimos a Deus a bênção do Senhor para esse lar, a sabedoria dos céus para os irmãos criarem, orientarem, educarem a Luísa nos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Podemos assentar, amados irmãos. Nós vamos cantar ainda o hino 92. Enquanto cantamos este hino, os irmãos que trouxeram seus dízimos e suas ofertas poderão trazê-lo no gasofilácio. E nós queremos desafiar os irmãos da nossa igreja. Há muitas famílias que ainda não contribuem com dízimo, ainda não entenderam que dízimo não é uma questão de quantidade, é uma questão de fé, é questão de devolver aquilo que é do Senhor. E ao falar do dízimo, quero falar também sobre missões. Nós recebemos um desafio essa semana, que o reverendo Paulo fez à igreja, para o sustento de mais um missionário, o reverendo Ivan. Tem mais um que ele lançou para o conselho missionário. Se os irmãos contribuírem, abrirem um coração, nós poderemos não só sustentar esses, mas poderemos sustentar mais missionários. Então queremos desafiar você, que ainda não dá o seu dízimo, que o faça. É do Senhor e para o Senhor, e é bênção para a sua vida. E também traga a sua oferta missionária, para que nós possamos cumprir com os nossos compromissos, né? E haver abundância para sustentar os missionários. Vamos colocar de pé e louvar a Deus mais uma vez, cantando o hino 92. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter, esperando sem na fé enfraquecer. O Senhor a fé contemplará, tua fé, Jesus, contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Tua fé, Jesus, contemplará. Quantas maravilhas Deus realizou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. O Senhor a fé contemplará, tua fé, Jesus, contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Tua fé, Jesus, contemplará. Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. O Senhor a fé contemplará, tua fé, Jesus, contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Tua fé, Jesus, contemplará.
Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos gratos por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a vida de cada um de nós. O Senhor tem nos amparado, protegido de enfermidades. O Senhor tem nos guardado. Por isso, Deus, nós somos gratos, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome. Por esta oportunidade também, ó Deus, de estarmos aqui com os nossos corações alegres e felizes, estarmos reunidos como povo do Senhor, como igreja do Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida do pastor Robson, que está à frente desse trabalho. Que o Senhor possa, ó Deus, falar aos nossos corações através dele. Usa-o segundo a tua vontade. E nós queremos, ó Deus, sairmos daqui com os nossos corações cheios da tua palavra, para mostrar ao mundo que nós somos totalmente diferentes, que nós possamos ser luz para aquelas pessoas que estão em trevas. Agora, ó Deus, eu quero colocar diante de Ti os dízimos e as ofertas que foram depositados no gasofilácios. Que o Senhor abençoe a cada um que participou. E aqueles, ó Deus, que ainda não colocaram no seu coração o desejo de retribuir ao Senhor aquilo que Ele tem feito para o Senhor, que eles possam usar da mesma forma. Abençoe, Senhor Deus, continue abençoando a cada um de nós, para que nós possamos caminhar sempre ao lado do Senhor, para que nós possamos ter mais intimidades com o Senhor, para que nós possamos orar mais, que nós possamos ler mais a Tua palavra. É isso que eu te peço, Deus, humildemente, no nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Podemos assentar, irmãos. Convido as crianças para estar à frente, para orarmos com elas. Todas as crianças aqui. Vamos nos ajuntar aqui à frente para orarmos, para sair para o estudo da palavra do Senhor. A Bíblia diz que Jesus amava as crianças, abraçava e abençoava cada uma das crianças. Nós vamos orar nesse momento. Te agradecemos, ó Deus, pelas crianças da nossa igreja. Pedimos que o Senhor abençoe cada uma delas, ó Pai. Abençoa as professoras que vão ensinar a Tua palavra. Que a Tua palavra, ó Deus, possa falar aos seus corações e possa produzir frutos abençoadores em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. As crianças podem ir para a sua classe, para o estudo da palavra do Senhor. Nós convidamos a igreja a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Nós estamos estudando a lição que tem por tema geral assuntos urgentes. O tema de hoje é a disciplina eclesiástica. O texto básico que está em Mateus 20, versos 15 a 20, mas nós vamos ler do verso 1 até o verso 20. Porque todo o contexto trata desse tema. Mateus, capítulo 18, nós vamos ler do versículo 1 até o verso 20, que assim diz: Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles, e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar.
Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo 2 seres lançados no inferno de fogo. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece, se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. Se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. A palavra de Deus, amados irmãos, fala da santidade de Deus. E fala que Deus escolheu um povo para ser santo, para ser separado para viver para Deus. Deus fez assim com o povo de Israel, Deus fez assim com a igreja. O povo de Deus é um povo de natureza diferente do mundo. A igreja de Deus precisa viver esta diferença, fazendo a vontade de Deus, andando em novidade de vida, andando de acordo com os mandamentos estabelecidos pelo nosso Deus. Quando alguém da igreja não anda nestes caminhos, faz mal à igreja, afeta a vida da igreja, afeta também a comunidade. Uma pessoa membro de uma igreja, de uma grande igreja, convidou uma pessoa da cidade, um advogado, para ir à igreja. E era uma cidade muito grande, Los Angeles, uma das maiores cidades dos Estados Unidos. E o advogado falou assim: eu não vou na sua igreja, não. O advogado mais corrupto da cidade frequenta a sua igreja. Então, o pecado do irmão afeta o testemunho da igreja. Mas tem uma notícia boa. As ruins a gente sempre ouve, né? Mas tem notícia boa. Quando há arrependimento, quando há quebrantamento, o arrependimento e o quebrantamento afeta também o povo de Deus. Se o pecado atrapalha a vida da igreja, a restauração, o avivamento, o quebrantamento abençoa a vida. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 38, versículo 5 e versículo 6. Olha o que diz a palavra de Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo 38, versículo 5 e 6. Diz assim: vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos, livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade.
A Bíblia diz que o rei Ezequias fez uma tremenda reforma espiritual em Judá, mas ele se orgulhou no seu coração. Veja, ele não cometeu homicídio, ele não pecou por idolatria, ele não cometeu adultério, não cometeu nenhum pecado escandaloso, mas ele se orgulhou na sua alma e seu coração. O profeta Isaías diz assim: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E Ezequias chorou amargamente. Ezequias buscou com lágrimas o Senhor. E Deus mandou um recado: fala para Ezequias que eu vou perdoar não apenas os pecados dele, mas eu vou livrar a cidade, eu vou livrar a nação. A obediência e o quebrantamento de Ezequias trouxe a ele o perdão de Deus, mas a bênção de Deus para a cidade de Jerusalém, para a nação. E Deus livrou a sua nação da nação inimiga. Quando há pecado na igreja, afeta a vida da igreja. Mas quando há quebrantamento, quando há arrependimento, quando há restauração, traz a bênção do Senhor para a igreja de Deus, para o povo de Deus. A palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, fala da necessidade da disciplina, um assunto difícil de ser tratado, não é fácil, não é com prazer que muitas vezes nós chamamos o irmão para repreendê-lo às vezes pessoalmente, repreendê-lo com dois, às vezes no conselho, algumas vezes até publicamente, diante da igreja. Não é agradável, não é fácil, mas é necessário, faz bem para a vida da igreja. E Deus não faz acepção de pessoas, irmãos. Deus lida com as pessoas simples e com os grandes. Lidou com reis, como o rei Ezequias, com Davi, lidou com Moisés. Quando Deus chamou Moisés, falou para ele assim: vai lá no Egito, vai lá porque eu resolvi visitar o meu povo e você vai libertá-lo de Faraó. E a gente lembra da história que Moisés não queria ir, ficou com medo, sentiu dificuldade, falou que era pesado de boca, e falou assim: então chama seu irmão Arão, que ele é eloquente, tem uma boa comunicação, ele vai com você. E foi. No caminho, diz a palavra de Deus, foi Moisés, Zípora, seu filho Gerson, seu filho Eliezer, e Arão estava junto. Quando chegou em uma cabana onde eles ficaram, diz a palavra de Deus, ali o Senhor encontrou Moisés. E ali o Senhor queria matar Moisés. Deus chamou Moisés para libertar o povo do Egito e agora quer matar Moisés? Diz a palavra de Deus que Zípora pegou uma pedra, circuncidou o segundo filho e chamou Moisés de um homem sanguinário. O que aconteceu? Moisés obedeceu a Deus, circuncidou o seu filho mais velho, mas a esposa não gostou. A esposa era midianita. A esposa, então, influenciou Moisés para desobedecer a Deus. E o Senhor quis matar, não Zípora, quis matar Moisés. E a Zípora foi lá, circuncidou o segundo filho. Porque Deus falou que é necessário consagrar os filhos ao Senhor, né? A circuncisão foi substituída pelo batismo. Os pais precisam consagrar os filhos ao Senhor e ser modelo e ser exemplo para ser usado pelo Senhor. Na lição nós lemos sobre a desobediência de Acã. Deus falou para Josué tomar a cidade de Jericó e falou assim: olha, ninguém tome nenhum despojo, não peguem ouro, prata, vestes, né? Não peguem nada do que há em Jericó. Nas batalhas, nas guerras, quando o povo vencia, tomava os tesouros, as riquezas. Eram trazidas, distribuídas para os soldados e uma parte era distribuída com o povo. Mas o Senhor falou que lá na cidade de Jericó ninguém deveria tomar nada. Aí vem a pergunta: mas por quê? Por que Deus deu essa ordem para o povo não tomar nada? Porque todas as nações faziam assim, não é? E era um direito de guerra. Venceu a batalha, pegava todos
os bens. Mas Deus estava testando o seu povo. Em primeiro lugar, eles não precisavam daquele despojo, saíram ricos do Egito. Quando eles saíram do Egito, Deus falou assim: peçam ouro, prata, peçam utensílios, eles vão dar. E eles saíram de lá com a indenização de 400 anos de escravidão. Imagina, põe aí na maquininha, né? Uma indenização de 400 anos, o que dá? Uma verba milionária para cada um, né? Não saiu ninguém pobre lá do Egito, então eles não precisavam. Mas o mais importante, Deus está testando para aprender a obedecer a Deus. Deus está testando e moldando o seu povo para ser um povo santo. E para não tomar de coisas contaminadas que eram oferecidas a ídolos. Então Deus estava santificando o povo. Mas Acã pensou assim: ninguém vai vir. E tomou lá alguns tesouros, ouro, prata, levou para sua tenda e enterrou lá. Ninguém viu. Aí eles foram para uma batalha contra a cidade, já uma cidade pequenininha. Pegaram lá 3 mil homens apenas, foram para lá. Quando começaram a batalha, veio um medo tão grande sobre o exército, que saiu todo mundo fugido dali. 36 homens morreram, e Josué, né, ficou alarmado. Falou: o que aconteceu? Tomamos a grande cidade de Jericó e agora tomamos uma derrota vergonhosa diante de uma cidade pequena. E o Senhor falou assim: há pecado no meio do povo. Então eles fizeram uma sindicância, lançaram sortes, descobriram a família de Acã, pegaram os bens de Acã, a família, apedrejaram a Acã. Então a santidade de Deus marcou o povo através da disciplina. E no Novo Testamento, será que isso acontece também? A pessoa peca e morre? Acontece isso no Novo Testamento? Nós lemos lá em Atos capítulo 5, que Ananias e Safira mentiram lá no gasofilácio, na hora de trazer a oferta. Venderam um campo, em um tempo que havia muita generosidade na igreja. O que aconteceu naqueles dias? Houve a festa de Pentecoste. Muitos judeus vieram de outras nações para a festa. No dia de Pentecoste, Pedro pregou o Evangelho, o Espírito Santo desceu sobre a igreja, 3 mil pessoas converteram, e muitos judeus que converteram resolveram ficar em Jerusalém, e não tinham trabalho, e alguns perderam os seus empregos, precisavam de sustento. Houve uma grande generosidade na igreja. Irmãos que tinham bens vendiam parte dos seus bens e serviam com seus bens uns aos outros. E aqueles que às vezes pegavam lá um terreno, vendiam lá por 30 mil reais e traziam os 30 mil, né, eram honrados. Olha, trouxe uma grande oferta na casa do Senhor, na igreja. E Ananias e Safira ficaram, não com desejo de contribuir, mas com desejo de ser honrado e exaltado, né? Venderam, retiveram uma parte e falaram que deram tudo. Mentiram e morreram diante de Pedro, para mostrar a importância da santidade na casa do Senhor. A lei de Moisés, amados irmãos, aí na nossa lição fala do apedrejamento em alguns casos. Levítico 20, verso 2, diz que aqueles que ofereciam filhos em sacrifício a outros deuses deviam ser apedrejados. Levítico 20, verso 6, fala que os necromantes deveriam ser apedrejados. Levítico 24, 14 e 23, fala que os que cometiam blasfêmia. Números 15 e 36, fala daqueles que violavam o sábado. Deuteronômio 13, 10, fala sobre os falsos profetas. Lá em Deuteronômio 13 diz assim: se levantar um profeta no meio de vocês, ele anunciar um sinal, e o sinal acontecer. Vamos supor que vem um pastor e fala assim: vou fazer uma ressurreição, e ela acontece, e a ressurreição acontece, mas dizer assim: olha, vocês devem parar de adorar a Deus, vocês têm que seguir a mim, porque eu faço ressurreição. E Deus falou: não vão após ele. Se ele disser para servir outros deuses e fizer o sinal, eu estou provando vocês. Os falsos profetas deviam ser mortos. Balaão, falso profeta, foi
morto. Filhos rebeldes. Se um filho for contumaz e desobediente, e não se submeter ao seu pai, deverá ser levado aos juízes, e ele será morto. Será que isso vale para hoje? Deuteronômio 22, 23 e 24 fala de imoralidade sexual. Aqueles que cometem imoralidade também deveriam ser apedrejados. Mas eu vou voltar aqui no filho desobediente. Eu li esse texto em uma igreja lá em Rondônia, daí um irmão falou assim: aconteceu isso aqui na nossa cidade. Eu levei um susto. Ele falou assim: meu filho estava andando com alguns alunos da escola técnica envolvido em drogas, chegando de madrugada. Não dizia onde ia, mas eu sabia quem eram os amigos dele. E eu falei para ele que se ele não se corrigisse, eu ia falar das más companhias que ele estava andando com o juiz da cidade. Ele foi ao juiz e falou: eu quero que o senhor fale para o meu filho e para os amigos dele o que vai acontecer se eles forem apanhados, né, fazendo alguma coisa errada. Se foram apanhados com drogas, que era o assunto que estava correndo na cidade. O juiz convocou os filhos, os pais, alguns até advogados, e deu uma aula e lavrou uma ata, dizendo que exortou pais e filhos sobre o que aconteceria se usassem drogas. Ele falou assim: meu filho parou de chegar de madrugada em casa. Meu filho começou a me obedecer depois que o juiz deu a aula para eles. O filho de um missionário no Amazonas estava rebelde, não obedecia os pais, dando mau exemplo e mau testemunho. Uma igreja de Campinas estava sustentando esse missionário. O pastor da igreja pegou o avião, foi para Manaus, se reuniu com os pais e com os filhos, leu a palavra de Deus no livro de Deuteronômio e falou assim: está vendo aqui o que diz a palavra de Deus? Se um filho for contumaz e rebelde, será morto. Se você continuar desobedecendo os seus pais, você está atraindo a maldição da morte sobre a sua vida. A palavra de Deus diz no 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Se você não honrar os pais, a sua vida vai ser curta. A sua vida não vai ser longa. E o que Jesus falou isso? Falou sobre isso. Nós lemos lá em Mateus 15, que quando os discípulos de Jesus não lavavam as mãos, os fariseus vieram a Jesus reclamar que eles não seguiam a tradição dos anciãos. E Jesus diz: vocês, com a tradição de vocês, rejeitam a palavra de Deus. Vocês inventaram um tipo de voto que vocês dizem quando os pais estão passando necessidade e a obrigação dos filhos sustentar os pais, vocês dizem que uma propriedade é consagrada ao Senhor. É o voto de Corbã. E aí paga uma pequena multa para tirar da consagração com o objetivo de não ajudar os pais. E com isso vocês estão quebrando o 5º mandamento e são dignos de morte. Assim Jesus disse para os fariseus. Então, amados irmãos, a palavra de Deus fala da importância da disciplina, da necessidade de haver disciplina com sabedoria, com misericórdia. Sim, irmão? Sim. Isso, obrigado pela participação, né? Deus vê, pensamos que Deus não vê, mas Ele vê todas as coisas, né? Em 1 Coríntios capítulo 5, nós lemos que na igreja havia um membro da igreja que estava tendo um relacionamento sexual imoral com a madrasta. Possivelmente o homem era membro da igreja e a mulher não, porque a disciplina é só para o homem. Não é? E Paulo fala: nem os gentios aceitam coisa como esta. O apóstolo Paulo então manda que esse irmão seja excluído da igreja,
que o corpo seja entregue a Satanás para que a alma seja salva. Então o apóstolo Paulo, ele fala da importância da disciplina na casa do Senhor. Eu gostaria, amados irmãos, de rapidamente passar aí pelo capítulo 18 de Mateus, né? Antes de nós chegarmos no texto básico. O capítulo 18 começa com Jesus tomando uma criança, porque os discípulos estão preocupados em saber quem é o maior no reino dos céus. E tudo isso tem a ver com a disciplina. E Jesus então disse: quem não converter como uma criança, de modo algum entra no reino dos céus. O que Jesus está nos ensinando? A igreja presbiteriana é a igreja que é governada pelos presbíteros. Nós aprendemos no Novo Testamento, nas epístolas, que a igreja, ela não é para ser congregacional, como algumas igrejas, né? Isso é dirigida pela assembleia, mas ela é governada pelos presbíteros. Nem episcopal, dirigida pelo bispo, mas dirigida pelo presbítero docente, que é o pastor, e pelos presbíteros regentes, que são os demais presbíteros que auxiliam no governo da igreja. Então, quando há um problema de pecado na igreja, os irmãos, né, procuram advertir, né, se não conseguir, leva para o conselho, que vai tratar, então, do problema de disciplina na igreja, né? E isso é ensinado na palavra de Deus. Mas uma coisa que Jesus nos ensina aqui é a humildade. Presbítero docente, presbítero regente, diáconos da igreja são oficiais, que devem ser honrados e respeitados pela igreja, mas não são melhores que os outros irmãos, não são maiores diante de Deus do que os outros irmãos. Então precisamos ter esta consciência humilde. Quem é maior no reino dos céus? Nós não somos maiores do que os irmãos, nós somos pessoas que foram escolhidas com funções de liderança para administrar e governar a casa de Deus, reconhecendo que cada irmão é imagem e semelhança de Deus, é alguém que foi comprado pelo sangue de Jesus e que precisa ser tratado com a devida dignidade. Jesus ensinou isso para os discípulos, está ensinando a nós. Segundo lugar, Jesus ensinou sobre a natureza destrutiva do pecado. Verso 6 fala: se alguém fizer tropeçar a um destes pequeninos, era melhor que fosse amarrado uma corda com uma pedra no seu pescoço e fosse lançado no fundo do mar. Então é uma coisa muito triste e lamentável uma pessoa ser motivo de escândalo. E um dos grandes problemas na igreja, amados irmãos, é que muitos irmãos que pecam, eles não reconhecem a gravidade do seu pecado. Há muitos irmãos que pecam, praticam o pecado, vivem no pecado, e quando são confrontados, falam assim: mas o fulano, pastor, faz isso, mas o Beltrano faz aquilo, mas o ciclano, pastor, fez aquilo outro lá. Mas o que a gente aprende na palavra de Deus? Quando o profeta Natã foi a Davi e usou uma didática extraordinária, contou a parábola da ovelhinha, né? E alguém falou assim: Davi botou a corda no pescoço e puxou a ponta da corda, né? Caiu no próprio laço, né? Falou assim: você é o homem. O que Davi fez? Se lançou no chão, no pó, nas cinzas. E o que ele falou? Mas o fulano fez isso, mas o rei daquele outro país fez isso, não aconteceu nada com ele. Pequei contra ti, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu julgar e no teu falar. Gostaria de ouvir isso de muitos irmãos que pecam, como Davi, com essa humildade, com esse reconhecimento da gravidade do seu pecado. No Novo Testamento a mesma coisa. Quando nós lemos a parábola do filho pródigo, e o filho pródigo está lá cuidando de porco, com vontade de comer a comida, a lavagem do porco, fala assim:
eu vou chegar para o meu pai, porque lá na casa do meu pai, os empregados dele são melhores do que eu aqui. Vou dizer, pequei contra ti e contra o céu. Nós queremos que Deus traga avivamento em nossas vidas, em nossos corações, para que quando o Espírito Santo nos confrontar com o pecado, nós falarmos para Deus: Senhor, eu pequei contra ti, eu pequei contra o céu, eu fiz o que é mal perante os teus olhos, para que haja essa iniciativa da pessoa chegar: olha, pastor, eu fiz isso de errado. Uma vez, amados irmãos, eu fiquei triste e alegre ao mesmo tempo. Um rapaz da igreja, na faculdade, teve uma festinha lá, ele tomou uma cervejada lá, ficou alegre lá no meio da festa. O irmão da igreja era prefeito da cidade e foi na festa e viu lá o rapaz, né, alegre demais lá na festa. E quando ele viu o prefeito, no dia seguinte, correu lá na casa do pastor, né, e foi confessar. Oh, pastor, eu fiz isso de errado, tal. Aí o pastor falou: vai, não peques mais. Passou uns dias, o presbítero chegou para o pastor e falou assim: ó, pastor, eu vi o fulano de tal lá na festa fazendo isso. E o pastor falou assim: olha, meu irmão, acho que ele leu lá no Sermão do Monte, que fala assim: entre em acordo com o teu adversário. E correu no pastor para confessar antes de ser denunciado. Falou assim: já corrigiu, não é? Então é isso que a gente espera, que haja essa disposição de reconhecer o pecado, reconhecer a gravidade do pecado. Amados irmãos, a gente pergunta assim: qual pecado é mais grave? Não é? Muitas vezes a gente pergunta, né? Adultério, não é? Falta de cordialidade. Você não trouxe uma toalha para a pessoa tomar banho na sua casa, não é? Você não cumprimentou, não saudou a pessoa, né? Quando Jesus foi na casa de Simão, não lavaram os pés de Jesus, não é? Mas Jesus achou que a falta de etiqueta do Simão era um pecado maior do que o da mulher adúltera? Não. A questão não é pecado, a questão é o tamanho do arrependimento. Houve muito arrependimento no coração da mulher adúltera, mas teve pouco arrependimento no coração de Simão. Jesus não olha para o tamanho do nosso pecado, Ele olha para o tamanho do nosso arrependimento. O pecado pode parecer para os outros tão pequenininho, mas se houver um grande arrependimento, que bênção será. Mas se não houver nenhum arrependimento, amados irmãos, que tristeza, que trevas, que quão grandes trevas serão a falta de arrependimento. Então aprendemos aqui com Jesus a importância da humildade. Vamos exortar um irmão, e pode falar assim: pastor, mas o senhor também erra. Sim, eu erro, mas a palavra de Deus manda eu advertir você do seu pecado, porque ele escandaliza a igreja, né? E o pecado é uma coisa grave diante de Deus, que requer reconhecimento, confissão, quebrantamento e arrependimento. E Jesus nos ensina a importância da disciplina restauradora, quando ele fala do pastor que vai em busca da ovelha que se desviou, da ovelha perdida. O irmão está afastado da igreja, seja qual for o motivo, nós devemos ir atrás. Não é apenas o pastor que deve ir, mas os irmãos devem ir também, né? Ligar para o irmão que está afastado, para a irmã que não tem vindo à casa do Senhor, né? Que se esfriou na sua fé. Às vezes é para uma coisa tão pequena, né? Está precisando da gente chegar lá e falar assim: olha, venha, não perca amanhã o culto de oração que vai ter aqui na igreja, vai ser bênção para a sua vida. Deus quer abençoar você, vem aqui participar desse culto de oração. E essa sua palavra, esse seu convite vai fazer tão bem, porque a pessoa sabe que você está convidando porque quer o bem espiritual do irmão e da irmã. Aí chegamos no versículo 15, né? Jesus fala aí de como que nós devemos tratar um irmão culpado, né? E primeiro ele fala da confrontação pessoal. Vemos um irmão, uma irmã que está afastado da igreja, que está andando no caminho errado, precisamos adverti-lo.
precisamos falar da necessidade de se corrigir, né? Alguém que está no pecado está caminhando para o buraco, está caminhando para as trevas, né? Às vezes precisa de uma varada, às vezes precisa de levar uma chicotada, né? Para não se machucar. Reverendo Luciano Breder fala assim: o bom pastor, quando a ovelha é rebelde, quebra a perna dela. Poxa, fala assim, quebra a perna. É melhor ter uma perna quebrada do que ir com o corpo inteiro para o abismo, né? Então, às vezes, é preciso de uma situação drástica, né? Então, você vai, não ouviu, chama uma testemunha. Não ouviu, leva aos presbíteros da igreja. E aí a igreja vai lidar com aquele irmão, com aquela irmã, né? E cada caso é um caso. Há casos notórios que precisam de disciplina notória. Há casos velados que precisam de disciplina velada. Um pastor foi acusado em Santa Catarina de pedofilia. O presbitério, e saiu notícia na televisão. O presbitério anunciou a disciplina do pastor pela televisão. Mandou o recado. O conselho não vai à televisão anunciar a disciplina do irmão, não é verdade? Mas um conselho foi tratar do irmão que caiu em adultério. E o marido da mulher não era crente, né? E era uma pessoa maldosa, que já tinha história de homicídio. Então foi velado, para proteger a vida do irmão faltoso. Então o conselho age com sabedoria para lidar com os casos em cada caso. Cada caso é um caso, né? E precisa da sabedoria de Deus para tratar. E a igreja? Como é que faz? O assunto vai lá para o conselho, está tratando de alguns casos, né? Alguns casos, alguns irmãos da igreja sabem, outros não sabem, né? Aí você sabe de um caso. Como é que a gente trata? Com oração, né? Com misericórdia e com firmeza. Uma irmã da igreja foi envolvida em corrupção, funcionária pública, e ela foi processada na justiça. O assunto chegou ao conselho. O conselho tratou do caso. A irmã foi disciplinada, suspensa da comunhão. A irmã chegou lá na SAF e falou que não concordava, disse que o conselho estava errado. Mas irmãs zelosas e com grande firmeza falaram assim: a irmã está errada. A irmã sabe que o que está fazendo não está correto, não está certo. Vê outros fazendo e fala que está errado, está no mesmo erro. Então a irmã precisa se submeter à disciplina da igreja. E aquelas irmãs foram firmes e oraram por aquela irmã que foi restaurada. A comunhão da igreja é instrumento de bênção da igreja. Então esse, amados irmãos e irmãs, é o propósito da disciplina na igreja. Haver restauração, haver santidade do povo de Deus. Como eu disse, não é um assunto fácil. Precisa das orações da igreja para haver zelo, santidade e sabedoria na aplicação da disciplina em cada caso. Para concluir, qual é o propósito da disciplina na vida da igreja? Hebreus capítulo 12, o texto que nós lemos no começo do culto, versículo 4 a 6, nos mostra o primeiro propósito da disciplina. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Quando o irmão é disciplinado, é evidência de que ele é filho de Deus, filha de Deus, servo do Senhor, amado de Deus. Por que o pai disciplina o filho? Porque ama, porque quer o bem dele. Eu estava viajando
de Bela Vista, fronteira do Brasil com o Paraguai, para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E foi uma viagem muito interessante, estava trabalhando em obra do Exército, o meu chefe era um major, e ele falou assim: Robson, vamos para Campo Grande. Eu falei assim: major, eu preciso ficar aqui, vai ter concretagem amanhã, eu tenho que ir supervisionar. Ele falou: não, vamos embora. Me convenceu a ir embora, fim de semana para casa. Quem é que não quer estar o fim de semana em casa, né? E aí fomos conversando sobre um artigo da revista Ultimato, que eu dei para ele, que falava sobre o homossexualismo e sobre a AIDS. Ele falou assim: eu não acredito que Deus pune. Eu falei assim: mas major, o senhor é militar. Ele falou assim: lá no Exército o senhor aprendeu a disciplina, da importância da disciplina. Se o senhor ama o seu filho, se o seu filho traz um carrinho do vizinho, o que você faz com ele? Eu falei assim: de quem é esse carrinho? Ah, peguei do vizinho. O senhor corrige o seu filho, porque o senhor ama. Você agora só acha que Deus não vai corrigir os seus filhos? A quem Ele ama? Então Deus disciplina porque Ele ama, porque somos filhos. Então quando alguém é disciplinado, ficará triste, mas aprenderá a amar o Senhor. Davi disse lá no Salmo 119: foi-me bom ter eu passado pelas aflições. Segunda lição, amados irmãos, Hebreus 12, verso 11. Olha o que diz lá: toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Uma moça ficou grávida, foi ao conselho, confessou o seu pecado, foi disciplinada, foi restaurada, líder da igreja, mulher de Deus usada pelo Senhor. Um casal fez a coisa errada antes da hora, os namorados avançaram o sinal vermelho, foram exortados a ir ao conselho e a confessar o seu pecado. Confessaram, escreveram para o conselho, foram restaurados. Professores de escola dominical, usados pelo Senhor, amam a igreja, amam a liderança da igreja, que com sabedoria fez uma disciplina restauradora sobre a vida daqueles irmãos. Então não olhem para a disciplina, amados irmãos, como um ato de dureza, um ato de arrogância ou de orgulho da liderança, mas é um ato de amor, de bondade. E tanto a liderança precisa trabalhar na restauração, mas os irmãos também. Quando sabe que alguém está afastado, é ir lá orar, convidar para estar na casa do Senhor, para buscar a presença de Deus, porque estar em comunhão com Deus é bênção para a sua vida espiritual. Esse é o propósito da disciplina. Trabalhei com alguns evangelistas, e eram evangelistas novos, que às vezes cometiam algum ato de imaturidade de vez em quando. Precisava chamar a atenção deles. E uma vez eu chamei a atenção do evangelista e ficou todo moidinho lá, né, todo encolhidinho, não falava direito comigo. Eu percebi, né? Falei assim: o que foi? Por que você está assim? Cadê a sua alegria? Cadê o seu ânimo? Falei assim: olha o que diz Hebreus: não desmaies quando você é reprovado pelo Senhor. Você foi repreendido para o seu bem e não é para o seu mal. Não foi para te humilhar, não foi para te jogar para baixo, pelo contrário. Foi para você reconhecer que errou e fazer melhor para o Senhor e ser melhor usado no reino de Deus. Então, quando formos repreendidos e censurados, vamos lembrar de louvar a Deus, de agradecer. Alguém está corrigindo a minha vida, alguém está me ajudando a ser um servo de Deus melhor, a trabalhar melhor no reino de Deus. Que Deus nos abençoe, que Ele nos fortaleça e que Ele santifique a vida da nossa igreja. Amém. Convido os presbíteros para estarem à mesa para a celebração da ceia do Senhor. E eu convido a igreja para abrir a palavra de Deus na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 6 a 8. 1 Coríntios, capítulo 5, versos 6 a 8. Vamos ficar de pé
novamente. Quero convidar aqui o presbítero Licino César, presbítero de disponibilidade, para estar conosco aqui à mesa. Temos mais presbíteros em disponibilidade aqui. Presbítero Elis Gerhardt. Presbítero Levi Moser. Quem? Tá. 1 Coríntios capítulo 5, versos 6 a 8. Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Eu convido o presbítero Sebastião para nos guiar a Deus em oração. Senhor, nós te agradecemos por esta oportunidade de estar na tua casa, Senhor, nesta manhã, e receber a tua palavra, Deus, esse ensino tão precioso para nossas vidas. Agora, Deus, queremos que o Senhor continue abençoando a tua igreja, quando estaremos participando da mesa do Senhor. Que haja arrependimento de pecados e que haja restauração de vidas aqui nesta manhã. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar, irmãos. O apóstolo Paulo, depois de falar acerca do pecado na igreja de Corinto, ele fala acerca da celebração da festa da Páscoa. E a festa da Páscoa é a ceia. Ele usa aqui a linguagem do Antigo Testamento para falar da ceia. Ele fala, não é boa a vossa jactância, o vosso orgulho. E ele fala, a igreja estava tolerando o pecado de imoralidade dentro da igreja, né? E estava orgulhosa disso. Paulo fala, nem os gentios aceitavam esse tipo de prática. E ele fala, vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? O fermento faz o pão inchar. O orgulho faz a nossa alma, né? Inchar. Também, né? Acharmos melhor do que os outros. E Paulo está aplicando isso à vida espiritual da igreja. O pecado de um contamina a igreja, contamina os outros, né? E ele fala, Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, por isso celebrai a festa, não com o velho fermento, fermento símbolo de pecado, mas com os asmos, pães sem fermento. Está usando isso para falar que a nossa vida deve ser sem pecado, com humildade e com sinceridade. Devemos participar da ceia do Senhor em santidade, em obediência, em novidade de vida. Assim a igreja do Senhor Jesus Cristo deve participar da ceia, fugindo de toda a maldade, de toda a malícia, mas participando com o coração santo e arrependido, quebrantado na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe, que a ceia do Senhor seja bênção na vida de cada irmão nesta manhã. O apóstolo Paulo, ao participar da ceia, ele lembrou das palavras de Jesus, que tomou o pão, partiu, deu graças, né, e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Tomai e comei, fazei isto em memória de mim. Convido os presbíteros para estarem à frente, para orarmos, consagrando
os elementos para a celebração da ceia. Convidamos os irmãos que vão participar a colocar-se de pé. Vamos orar. Santo Deus eterno Pai, nós te louvamos por esta hora tão preciosa na tua presença, em que vamos participar do pão para lembrar que Cristo, pão da vida, se entregou totalmente naquela cruz para nutrir as nossas almas, para nos dar a salvação e a vida eterna. Lembramos, ó Deus, que Jesus morreu por nós, para nos dar a verdadeira vida. E nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Tomai e comei, disse Jesus, este é o meu corpo que é dado por vós. Hino 334. Em cegueira eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas da glória desceu, o seu sangue verteu e salvou este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Já ia falar dessa graça sem par que do céu trouxe Cristo Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim o castigo da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Que ditoso então foi ao meu coração eu conhecer o excelso amor.
Senhor Jesus tomou também o cálice, deu aos discípulos, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Os irmãos tiveram parte no pão, tem parte também no cálice. Convido os presbíteros para estarem à frente, para receber o cálice, para orarmos, consagrando os cálices. Vamos orar consagrando o cálice. Esse cálice ele é descartável, tá? Então ele não é necessário devolver. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos por esse momento em que participamos, ó Deus, do cálice, que lembramos, ó Deus, do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário a nosso favor. Pedimos que o Senhor esteja abençoando cada irmão que participou do pão, vai participar do cálice, que seja abençoado, santificado, fortalecido na comunhão do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Enquanto o cálice é distribuído, cantaremos o hino 269. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, a quem mais alvo que a neve o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado. De pão, a Eufrásio ficou sem pão. De pão. Se as faltas nós
Se colocar de pé, irmãos, cantar o hino 225 no nosso inário. Meu Salvador aqui, corpo e alma oferto a ti, serve inútil sem valor, mas pertenço a meu Senhor, fraco em obra e no muito propenso a tropeçar, salve estou por teu amor e me volto a ti, Senhor, subjugado em todo ser, me submeto ao teu poder, grande o preço do perdão, dá-me igual consagração. Eu remido pecador, ido em ti qual sedentor, teu é este coração, teu em plena sujeição. Amém. Nós te louvamos, ó Deus, porque bom é estar aqui neste lugar, reunidos com o teu povo, juntos para adorarmos o teu glorioso nome. Nós te louvamos pela grande salvação que recebemos em Cristo Jesus. Fomos chamados para uma nova vida, fomos chamados para ser santos e irrepreensíveis diante do Senhor. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos abençoa, nos usa. O Senhor, ó Deus, fortalece e edifica a sua igreja. O Senhor é quem santifica o teu povo. O Senhor nunca abandona o teu povo e a tua igreja. E nós clamamos, ó Deus, que o Senhor abençoe cada vida que entrou aqui na tua casa nesta manhã, para te buscar, para ter um encontro com o Senhor. Que as bênçãos dos céus acompanhem a vida de cada irmão e de cada irmã. Fica presente, ó Deus, na vida da nossa igreja, abençoando cada família da igreja, ó Deus, abençoando cada irmão e irmã, ó Deus, para viver em comunhão, em busca de santidade, para andar com um olhar fixo em Jesus Cristo, como autor e consumador da nossa fé, como modelo e padrão para as nossas vidas. Nós te louvamos, ó Deus, por este dia e pedimos, ó Deus, que o Senhor continue conosco, nos dando a tua paz, em nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, que as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, hoje e sempre. Amém.